Boa noite a todos. A Câmara Municipal de Santa Bárbara agradece a presença de cada um nesse segundo encontro do ciclo temático 2026, iniciativa voltada ao fortalecimento das organizações da sociedade civil por meio do diálogo, da orientação e da troca de experiências. O tema dessa noite é a prestação de contas e responsabilidade com recursos. Recebemos hoje o convidado Everton Carlos Bozelli. Atualmente é coordenador administrativo da Associação Beneficência e Educação Casa da Criança de Santa Bárbara do Oeste, onde atua na gestão administrativa, financeira e operacional de projetos sociais. É técnico em contabilidade e graduado em gestão de processos, possuindo experiência na gestão de parcerias com o poder público desde 2007, acompanhando projetos de impacto social com foco na transparência, responsabilidade, na aplicação de recursos e fortalecimento institucional. Nessa noite serão abordados os temas organização financeira, controle de documentos, relação com a contabilidade, cuidado em projetos com recursos públicos. Registramos a presença das autoridades. Érica Torres e Lídia Pegoto de Oliveira da Pai, Aurelia Consegue, Beatriz Martins, Fernanda Martins e Ismael Ultrapasson da Neve, Marli Splendor, Associação Vive Soledade. Os representantes, Adilson Guareto, da Rede Feminina de Nova França, Gabrielei Maria de Fátima Pansonato, Rosângela Silvestre, Ana Paula Bahia, Éder Saltorne Pessim, e da Casa da Criança, Jefferson Dávila, Jocely Barbosa e Luciane Garcia. Nesse momento, convidamos o senhor Everton Carlos Bozelli para a exploração. Boa noite. Fui agraciado a estar todos aqui mais próximo, que facilita, né, poder olhar mais de perto, conversar um pouco sobre esse assunto que muitas vezes deixa a gente com o cabelo em pé, ou os gestores da prefeitura nos deixam com o cabelo em pé também, né, algumas situações assim, mas que não é nenhum bicho de 7 cabeças, e que nós estamos aí desde 2007, já vislumbramos todos os desafios, a parte de criação de projetos, parcerias com o poder público, passamos por muitas mudanças, né? Antes, desde 2014, antes de 2014 com o marco regulatório, outras situações, mas sempre com situações que vieram fortalecendo o terceiro setor. Por muito tempo tivemos aquela imagem distorcida, né, de recursos que ficavam perdidos, muitas situações que sempre notícias não eram notícias boas, né? Hoje, graças a essas transparências, todo esse rigor que nós temos, nós podemos ter um controle maior e poder demonstrar também e apresentar os resultados que as instituições fazem, né? Porque hoje, com certeza, as instituições chegam onde o poder público não chega. Se não fossem instituições, muita coisa não poderia ser feita. A gente vê aqui desde o nosso município, nossa região, como que as entidades têm sanado vários problemas, muitas situações que fogem da alçada do poder público, né, e não conseguem chegar, as instituições resolvem. Então, vamos primeiro agradecer também, né, a Deus por poder estar aqui, segundo os colegas da Casa da Criança que estão conosco, todas as entidades, os colegas de outras entidades que também estão conosco, a diretoria da Casa da Criança aí, na figura do Jefferson, desde 2007 também dá a oportunidade de aprender a amar e a servir, nessa seara, né, que é o terceiro setor, que se não for por amor, por paixão, a gente fica pelo caminho. Então, vamos lá conversar um pouquinho sobre organização financeira, controle de documentos, a relação com a contabilidade e os projetos com recursos públicos. Bom, já foi apresentado aí, então, só frisar a importância dessas questões aí do marco temporal, né? Desde 2007,
acompanhando essas mudanças, toda essa evolução do terceiro setor, tanto da parte administrativa quanto da parte contábil. A gente já viu muita coisa acontecendo e, de novo, friso, né? Acho que nós estamos no melhor momento do terceiro setor, tanto pela questão de viabilidade de recursos, quanto também pela questão de controle das informações. Uma instituição, ela tem a sua missão, porém, a sua missão ela só pode ser sustentada se ela tiver uma boa organização. E aí, quando a gente fala a questão da organização financeira, organização documental, parceria com a contabilidade, não é um assunto que ele pode ser dividido, ele está interligado um ao outro. Então, 3 pilares, eles precisam funcionar dentro de uma instituição. E isso independente do tamanho, independente do momento que a instituição está. Né? Ela precisa ter reservas adequadas de recursos. Né? Não é uma situação hoje, principalmente frente ao cenário econômico que nós nos encontramos, não tem como uma instituição se aventurar num projeto público ou alguma outra situação sem ter uma reserva adequada financeira. Fornecedores confiáveis, né, nós sabemos que é de suma importância a relação com os fornecedores do terceiro setor. Né, muitas das vezes, claro, nós vamos falar um pouco sobre isso, não deixando as regras de lado, que nós temos que buscar, né, desde a impessoalidade, a transparência, a moralidade, mas os fornecedores são grandes parceiros das instituições também. E ferramentas, informações que permitam a análise financeira e o controle de como estão sendo esses gastos. Né? Mas, uma das principais situações, né, a gente sabe quando a entidade ela inicia, né, ela começa, nós temos um grupo ali que está dedicado à causa. Esse grupo, ele, muitas das vezes, né, nós percebemos que esse grupo ele não vai medir nenhum esforço, nem físico, nem material, para poder fazer a instituição acontecer. E a instituição vai ganhando força. Né? A gente percebe que uma instituição ela pode ter a sua principal causa ali, onde a mão de obra seja viabilizada por voluntários, porém a atividade dela, a execução dela vai demandar recurso financeiro, e mesmo que seja esse recurso financeiro, como eu falei, proveniente de esforços do grupo que está ali dedicado a essa causa, se não tiver uma organização, um controle dessas informações, até onde essa instituição vai chegar? Né? Até onde ela quer chegar? E, com as coisas acontecendo, né, como eu disse, hoje nós temos possibilidades, recentemente nós tivemos informações aí na FIF e em outros órgãos também disponíveis, que só de recursos públicos disponíveis em edital nós temos mais de 2 bilhões na mesa. São recursos que estão lá, esperando um edital, esperando uma proposta, para poder viabilizar uma atividade. Então, as entidades elas têm condições de crescer, de evoluir de forma organizada, buscando recursos. Né? E chegou esse recurso, a entidade vai dar um próximo passo. E é aí onde a gente se encontra com uma das principais demandas das instituições. Pode ser muito. Que são as reservas trabalhistas. Há muito, como falei, né, desde 2007, nós fizemos alguns períodos onde os projetos não permitiam essas reservas trabalhistas. Né? Era feito pagamento ali mensalmente, apenas realmente do recurso aplicado, né? Tinha que prestar contas do recurso aplicado no mês, recebia um valor, tinha que aplicar aquele valor. E isso gerava um ônus gigantesco para as entidades, porque chegava no final do ano, tinha que arcar com o 13º, com as férias dos colaboradores, e da onde vem esse recurso? Né? Muitas vezes os projetos que eram apresentados, né, eles tinham uma amplitude maior do que a instituição tinha como recurso próprio. E aí acabava gerando um problema, uma bola de neve, onde a diretoria, os voluntários, muitas das vezes acabavam até entrando em parcelamentos, em testes, para poder arcar com esse recurso. Hoje, né, com o advento aí da Lei 13.019, lá de 2014 e as demais que vieram, é possível ter essa reserva trabalhista. E hoje, né, acho que todas as entidades que estão aqui, ou qualquer outra entidade que também está se formando,
O principal olhar é esse, é a mão de obra. Né? A gente tem uma situação também hoje, né, no mercado de trabalho, que nós encontramos uma rotatividade significativa de mão de obra também, algumas situações que acabam até atrasando alguns projetos, e se não tiver essa reserva trabalhista, se não tiver essa reserva para poder custear esses custos emissionários, a entidade vai sofrer em algum momento, né? E isso vai gerar um custo, é onde começa, literalmente, a decadência da instituição, porque em algum momento vai acabar o recurso, não vai ter de onde buscar. Então, essa parte das reservas trabalhistas, a partir do momento que a entidade começa a ganhar um corpo, começa a pensar em funcionário, começa a pensar em ter uma estrutura maior, esse deve ser, com certeza, o foco primordial para a instituição, né? O olhar para a reserva trabalhista. E desde os pensamentos ali, não, ainda não é um convênio, ou não tem uma fonte, né, de aplicação de recurso ali, uma fonte que vai subsidiar o meu projeto, mas mesmo que seja através de doações, através de eventos, através de tantas outras formas que nós temos de captar recursos, pensou em contratar um colaborador, pensou em ter alguém, esse deve ser o foco, né? Esse custo dessa reserva trabalhista, ela deve estar embutida nesse primeiro cálculo, sem dúvidas. Tá? Como falei, né, uma outra fonte de recurso, não deixa de ser uma fonte de recurso, né? Quando a gente fala de uma empresa, um comércio, alguma coisa, a primeira coisa que a gente fala do lucro é em cima de fornecedores, né? É fazer uma compra bem feita, né? Para você poder ter uma margem de lucro. Nós não temos lucro, né? Porém, nós temos condições também de buscar o melhor preço, buscar a melhor condição de compra para quê? O lucro da instituição é a aplicação da sua atividade fim, é a aplicação da sua missão. Se eu tenho um fornecedor alinhado à causa, né? Claro, sempre frisando, buscando a impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade, essas bases não podem fugir numa relação financeira que a instituição tem, mas se nós conseguirmos fornecedores que são parceiros da instituição, que estão alinhados à causa, temos ali aquelas contas que são feitas, mas variavelmente nós podemos ter uma parceria, né, num evento que a instituição vai realizar, alguma situação assim, onde o fornecedor venha também a apoiar essa atividade. Então, exemplificando mais uma vez, o comércio vai buscar o melhor preço para poder ter uma maior margem de lucro. As instituições têm a ferramenta de buscar o melhor fornecedor, o fornecedor mais alinhado à causa, para ter um parceiro. Né? É também onde o recurso está presente. E nós aqui, né, particularmente em Santa Bárbara do Oeste, nós sabemos, né, o quanto às vezes é difícil, né, tomar os 3 orçamentos, fazer a cotação. Né, muitas das vezes liga para um, de repente não consegue fechar, ele já fala, nem me liga mais porque eu não vou mais passar o orçamento para você. A gente sabe dessa dificuldade, porém, né, com a conversa, alinhando a causa, tudo isso é possível. E aqui em Santa Bárbara nós temos várias empresas, vários fornecedores que são alinhados à causa social. Né? Nós temos um benefício significativo aqui na cidade nesse âmbito. Né? As entidades que existem aqui em Santa Bárbara do Oeste, todas elas têm uma reputação singular, né? Todas elas têm e fortalecem esse apoio ao terceiro setor. E tudo isso, como eu falei, uma coisa está linkada à outra, uma coisa puxa a outra, tudo isso está amarrado na questão dos registros. O registro hoje, ele é a base de qualquer negócio. Qualquer negócio. Eu brinco que hoje eu tenho que fazer contrato até com a minha filha. Né? Se eu falo alguma coisa com a minha filha, daqui a pouco ela está me cobrando alguma coisa, se não tiver um contrato assinado ali, ela não vai. Por mais que a gente sabe o preço jurídico que tem essas questões. Então, assim, a documentação e atrelado a isso, as exigências que hoje nós temos, né, por parte do Tribunal de Contas, quando nós falamos da parte de recursos públicos, mas, um parênteses que eu procuro fazer aqui, a instituição não pode pensar que o recurso público é só o recurso que a prefeitura destina através das parcerias, que a prefeitura destina ao governo do estado, ao governo federal. A partir do momento que uma pessoa
alinhou a causa e colocou o recurso na instituição, doou aquele recurso para a instituição, ou ela comprou alguma coisa para auxiliar um evento daquela instituição, esse dinheiro ele já não tem mais dono. Ele já é um dinheiro público, as instituições são de interesse público. Não estão amarradas a essas regras, né, como nós temos na parte da prestação de contas, mas, por tratativa, não deixa de ser um recurso público. Então, se existe uma regra, se existe uma demanda a ser seguida, por que não, desde a Constituição, desde o começo, de todo o movimento financeiro ali, não tratar com o mesmo rigor toda essa movimentação financeira, né? Tratar com esse cuidado, com esse carinho, toda a movimentação financeira, desde a utilização do recurso próprio e também os recursos carimbados, né? Os provenientes de parcerias com o poder público. E o registro dessas informações, ela tem um papel muito simples. As entidades, nós temos uma outra particularidade. Nós temos aqui pessoas que assumem a responsabilidade de responder por aquela instituição, muitas das vezes, sem ganhar nada, pela vocação mesmo. São pessoas vocacionadas a estarem ali, né? Então imagina, né? Poxa, aconteceu uma questão ali, teve uma nota que foi questionada, teve alguma situação que aconteceu e não existe o registro dessas informações. A instituição, hoje, existem pessoas que estão à frente dela, mas a instituição ela não tem um período de vida que vai se encerrar com essas pessoas que hoje estão à frente. Eu tenho a honra de estar na Casa da Criança há um tempo já, mas a Casa da Criança foi fundada lá em 58. Já passaram diversas diretorias, já passaram diversos colaboradores pela instituição, assim como eu acredito que ainda vão passar, né, diversas diretorias, diversos colaboradores pela instituição. Então, hoje, nós estamos escrevendo a nossa página da história. E nada mais justo do que deixar isso registrado, né? Então, através dos nossos controles, através das nossas informações. E essas pessoas que estão à frente da entidade, né, a gente percebe hoje a correria do dia a dia, muitas vezes não estão 100% ali na entidade, não conseguem dedicar o seu tempo total à instituição, os afazeres do dia a dia, para fazer outras situações. Ter como mostrar essas informações cada vez mais claras, mais transparente, é um meio de fortalecer também a instituição. Fazendo um link com o começo da conversa, nós não podemos esquecer que a instituição ela precisa de um recurso próprio. E na maioria das vezes, esse recurso próprio é proveniente dos associados, das pessoas que estão ali à frente. E a partir do momento que a gente consegue dar uma transparência, consegue dar uma segurança, isso vai agregar mais pessoas a essa causa. Então, quando a gente fala da questão de registro de documentos, registro das despesas, é exatamente isso. Nós precisamos dar segurança para quem está à frente da instituição. Registrar essas informações de forma clara, registrar essas informações de forma que ela seja entendível. Nós vamos um pouco mais à frente aqui, na parte contábil, existem termos que se divergem de quando a gente está falando de uma empresa particular, de uma empresa do primeiro setor ou do segundo setor. Então, nós temos situações específicas que, quando a gente traz para a diretoria, que muitas das vezes vem ali de outra forma, de outro mercado, nós precisamos traduzir algumas coisas. Mas tem uma coisa que se traduz em todos os meios, que é o número. Então, com certeza, uma pessoa que olha para um negócio próprio, ou que tem uma situação, ela consegue analisar se aquele negócio está dando lucro, como que aquele negócio está saudável, e isso também vai ser possível se observar na instituição. Então, essa documentação, ela nada mais é do que a comprovação das nossas ações, o registro das nossas ações. E nós, enquanto funcionários, colaboradores da instituição, também respondemos por isso. Não adianta achar que vai ser só o presidente que vai ter que ir lá, alguma coisa, porque nós também vamos responder por isso. De suma importância, se a entidade tiver condições de ter um sistema para controle dessas informações, registrar todo esse movimento, entrada e saída de forma sistematizada, ótimo, mas não é possível. Hoje não existe essa desculpa, entre aspas.
Hoje é possível, através de um e-mail registrado no Google, ter acesso ao Google Documentos e criar uma planilha lá onde várias pessoas vão poder acessar, alimentar essa planilha e ter esse controle. Desde já faço um link aqui que hoje uma instituição ela não pode nascer sozinha. Né? Ela não tem como nascer de uma forma só pela boa vontade, vamos dizer assim. Ela precisa de um apoio. Então, ela precisa estar atrelada com um contador, precisa estar atrelada com um advogado, para que possa ter a orientação correta do que fazer, onde fazer e como fazer. Então, esse registro dessas informações, mesmo que seja através de um Excel, através de uma planilha digital, qualquer tipo de informação, estando atrelado ali com o plano de contas que a contabilidade vai precisar entender, estando atrelado com o plano de trabalho da instituição, bom, hoje nós temos a parte do Tribunal de Contas também, que nos fornece várias nomenclaturas, várias rúbricas. Essas informações estando amarradas, fica simples preencher ali e poder ter um controle de como estão essas situações. Né? Então, hoje nós não temos mais como fugir disso, né, do controle da informação. Seja através de um sistema, quando possível, ou através de uma planilha, também que tem acesso aí de forma gratuita e acessível. E as despesas, elas precisam ser observadas alguns elementos obrigatórios. Como eu falei, nós estamos falando aqui de segurança, da questão do controle das informações. Uma nota fiscal, ela tem que ter as suas informações completas, ela precisa ser uma nota fiscal completa, ela não pode ser uma nota fiscal com informações pela metade, nem informações que não estejam claras. O porquê disso? De novo, o Conselho Fiscal, a diretoria da instituição, ela não vai estar ali sempre, 100%, e não é a todo momento que também nós vamos poder estar informando ali, né? Às vezes já teve situações do diretor abrir de madrugada lá e mandar mensagem, viu? O que é essa nota aqui, tá? O que é essa situação? Hoje o WhatsApp fica mais fácil, a mensagem fica no outro dia responde. Mas essa análise, essas informações, tem que estar claro. Né? A informação tem que chegar lá, ela tem que ser entendida. Então, a nota fiscal preenchida de forma completa, né? Para a parte, nós vamos ver aqui daqui a pouco também a parte de recursos públicos, algumas obrigações que nós temos que ter. Comprovante de pagamento, né? Isso hoje, para esse registro dessas informações é de suma importância, né? Poder ter o vínculo ali, a comprovação daquele pagamento. E quando a necessidade, informações do contrato, aquele serviço está linkado. Como falei, né, existem obrigações que a instituição, a partir do momento que ela deseja pleitear recursos públicos, existem obrigações que ela vai ter que ter para apresentar a documentação para os gestores, para o órgão público, para o Tribunal de Contas. Então, nada mais justo e correto de seguir com que todas as documentações da instituição sejam um processo único da instituição. Então, você tem que ter os dizeres lá na nota do projeto vinculado, por que não ter os dizeres também do que é do recurso próprio, de quais são as informações que são utilizadas ali mediante doações ou alguns eventos específicos. Né? Conciliação bancária. Essa situação de que ninguém faz nada sozinho é bem isso. Conciliação bancária, eu falo que para as instituições do terceiro setor, de novo, principalmente quando a gente pleiteia recursos públicos, ela tem que ser mensurada ali nos centavos. Tem lá, de vez em quando, o Jefferson pega no meu pé, deixa os centavos para trabalhar aqui, mas é a nossa, do terceiro setor ali, uma apresentação, óbvio, né, mas o controle ele é dado dentro dos centavos, né? Senão a Erika vem e puxa a nossa orelha depois e com bastante força, né? Mas os centavos, eles são parte integrante disso também. Como que isso é possível? Através de uma conciliação, né? Bater ali realmente o que aconteceu no extrato, se toda a documentação está certa. Essa conciliação ela se torna imprescindível para o próximo passo que nós vamos ter, porque nós não estamos sozinhos nessa parte, nós temos a contabilidade, temos outras situações. Então, a partir do momento que nós temos um registro compartilhado, um registro de informações já preparado, tanto para as questões de prestação de contas, quanto para as questões de contabilidade, nós conseguimos ter um acompanhamento dessas informações com maior clareza. E
assim, né, esse conjunto de informações que nós temos, né, a partir do momento que a gente fala, desde quando nasceu lá uma emissão de uma nota preenchida de forma correta, a alimentação de um sistema ou de uma planilha também dentro da sua classe, dentro da sua rúbrica, dentro da sua conta contábil, dentro da informação correta, isso permite uma análise financeira e projeções. É que a gente entra num outro ponto que, mais do que até as reservas trabalhistas, quando a gente fala do planejamento da instituição. E isso se dá, como foi no começo, desde quando a instituição, lá no início, ela nasce com uma prestação de serviço, uma mão de obra voluntária, mas ela vai precisar de recursos para fazer alguma coisa, ela vai precisar adquirir algum equipamento para executar seu serviço, vai precisar adquirir algum insumo para fazer isso. E aqui entra essa situação do planejamento. Né? Se eu quero saber até onde eu posso ir nessas ações, eu tenho que saber, opa, entra tanto por mês, eu sei que eu gasto tanto por mês, com isso eu consigo atender X situações. Se não tiver essas informações, para onde a instituição está querendo ir? Então, essa parte da análise financeira e projeções, né, saber onde estamos, para onde vamos, se o recurso vai ser possível, se precisa de mais recursos, isso é possível através desse registro de informações que nós temos com os documentos. E aí, feito todo esse registro, né, nós temos que guardar esses documentos também. Hoje, até fiz questão de deixar ali, né, um assunto que gera muito embate, né, por quanto tempo eu tenho que guardar esses documentos? Na dúvida, 10 anos. Vamos pensar assim, né, a regra de ouro hoje, né, saiu a instrução normativa do Tribunal de Contas, aí a última, ele fala isso, né, para alguns termos, né, de colaboração, convênios, é 5 anos do trânsito em julgado desse projeto. Agora nós temos essa questão. O Tribunal de Contas ele tem até 5 anos para analisar o projeto. Dando a sequência, esses documentos eles têm a necessidade de ficar guardados por mais 5 anos. Então, via de regra, 10 anos é a regra de ouro. Guardar essa documentação por 10 anos. Nós até começamos a nos aventurar lá em algumas situações de arquivo, na casa da criança lá, achamos coisa lá do tempo. Ó, história, né? História. Depois você se entenda com ela, tá? Então, assim, e essa guarda de documento hoje, né? Quando a gente fala, nossa, 10 anos, vou ter que guardar toda a documentação da instituição 10 anos, hoje nós estamos num momento um pouquinho mais tranquilo, né? Com a digitalização de documentos, as informações, hoje elas têm mais guarda de documentos, né? Vamos pensar hoje, uma caixa de documento cabe no CD, né? Vamos pensar assim, não CD ou DVD, mas cabe lá dentro. Então, hoje o pendrive desse tamanho tem 1 tera. Pois é, não tem nem longe. Pode perder um pendrive, né? Mas tudo bem. Então, mas tendo essa organização, não necessariamente nós precisamos ter os documentos físicos. Nós temos algumas leis que subsidiam essa parte. Ali eu trouxe algumas informações, né, do tempo que nós temos de guarda de documentos. Nós temos algumas leis, né? Tem uma lei lá que é lá de 91, que já fala da Política Nacional de Arquivos, né? Que isso é só para o poder público? Não é só para o poder público. Ele fala também das questões de instituições de interesse público. Né? Então nós temos essa questão desde lá de 91 que já trata dessa parte. Em 2020 nós tivemos o decreto 10.278, que regulou isso, que o documento digital tem o mesmo valor do físico. Claro que, observando algumas regras, né? Todos os documentos que são tratados com o poder público, principalmente, precisam ter a certificação de CP digital. Santa Bárbara, hoje, né, nós conseguimos ter um avanço muito grande com a questão do unlock, né, toda a parte que já tem toda essa criptografia, toda essa questão dessa segurança. Nós temos também plataformas hoje acessíveis, né, Pathfinder, Zapsim, tantas outras formas para conseguir ter esse registro com autenticidade e com o que é exigido aqui da parte do ICP Brasil, né, que é o padrão do governo federal. Temos também de forma gratuita o VOC, né, que hoje também abriu essa porta aí para a questão da assinatura digital. Então nós temos hoje uma forma muito segura de ter esses documentos, porém, aqui lá dentro, né, é uma proteção.
O pendrive, ele realmente altera muita informação, mas ele é muito pequenininho também, né? Se ficar lá dentro da gaveta e esquecer dele, é um tera de informação que foi perdida. Então, de suma importância, né, a partir do momento que se trabalha com essas questões de digitalizar, e aí eu falo que não é só a questão da documentação da instituição, de digitalizar a história da instituição, porque nós estamos digitalizando a história da instituição, sempre pensar no backup, né, ter uma informação segura, nunca falar, isso aqui eu vou deixar só aqui no meu HD que está tudo certo. Não. A gente precisa ter uma segurança a mais dessa parte dos arquivos digitais. Observando ainda, né, a questão, quando a gente, pode passar a flor, quando a gente entra na questão, pode passar mais um? Volta, desculpa. Quando a gente fala da questão dos documentos digitais, não dá para não falar da LGPD, né, que é um pouquinho mais antiga até do que o decreto 1078, né, ela vem de 2018. Essa organização das informações, recentemente também em 2025 nós tivemos o ECA Digital, aí, né, que trata principalmente da questão de documentação para quem lida com atividades vinculadas à criança. Nós precisamos definir critérios, né, dessa guarda documental. Na instituição, a instituição ela tem diversos setores. Então, assim, né, vamos pensar, nós lá no financeiro, nós não precisamos ter acesso à anamnese da criança, né, aos relatórios da criança. Então, não são informações que elas podem ficar totalmente disponíveis. Precisa ser criada essa política de quem vai acessar, qual setor vai poder ter acesso a essa informação, como pode ver, e na medida do possível também manter um registro desses acessos. Isso é de suma importância. Lei Geral de Proteção de Dados. Ela veio lá em 13.709 de 2018. A lei, até a 859 de 91, ela traz um termo aqui interessante, que é uma tabela de temporalidade. Cada vez mais, como eu falei, né, hoje nós estamos na instituição, estamos acompanhando todas essas mudanças, mas chegam pessoas novas, existem uma rotatividade, e amanhã podemos não estar. É de suma importância, né, também que a instituição através pode ser de um regimento interno, ou, dependendo da situação, até no estatuto ter essa questão, porque a gente está falando realmente da história da instituição, mais uma vez, ter essa tabela de temporalidade, né? Então, saber se eu tenho a obrigação de guardar os meus documentos referentes às minhas parcerias públicas por até 10 anos, por que não isso ser um instrumento de regimento interno, por que não isso ser um regimento de estatuto, para que possa ter uma sequência desse arquivo. E, falando em digitalização, uma coisa que também não pode deixar de lado é a política do descarte. Nós não podemos simplesmente pegar, amassar os papéis ali e jogar no lixo. Eles precisam seguir uma regra. Eles precisam ser ou incinerados ou picados, eles têm que ser destruídos. A partir do momento que foi digitalizado no tempo lá, são documentos que têm informações ali, tanto da instituição, muitas das vezes, seja de atendimentos, de alguma coisa, então não são documentos que eles podem ser simplesmente descartados no lixo. Ele precisa ter esse rigor, esse cuidado. E mais uma vez, eu gostaria de frisar essas questões. Essas são regras de suma importância para a instituição. São regras que realmente podem vir a trazer um transtorno jurídico, um transtorno complicado para a instituição. Então, à medida do possível, um regimento interno, ter isso como padrão, também ser um processo padrão para a instituição, ele é de suma importância. Relação com a contabilidade. Eu fiz 3 anos e meio de contabilidade. Quando eu estava para me formar, eu descobri que contabilidade é uma terceirização de problema. Maria é contadora também, esperamos ter um colega contador aqui. Eu descobri que é uma terceirização de problema. Por que eu cheguei nessa conclusão? O pessoal chegava, vou fazer um imposto de renda. Está aqui meus documentos, faz aí. Não, mas está errado. Dá um jeitinho aí. Muitas das vezes empresas chegavam com essa situação. Está aqui as notas. Mas não apurou o imposto direito lá, resolve aí. Então, eu sempre tive essa visão da contabilidade, terceirização de problema.
E aí, nesse momento, foi onde eu decidi que eu ia estar do outro lado da mesa para poder fornecer essa informação de uma forma clara. E nós, no terceiro setor, não podemos pensar que a contabilidade é simplesmente o pessoal que faz a nossa folha de pagamento e contabiliza as coisas. Né? Vai lá e junta as informações, não é só isso. A contabilidade ela precisa e tem que ser parceira da instituição. Quando a gente fala para a contabilidade, né, no terceiro setor, como eu mencionei lá no começo, algumas particularidades, pode passar, por favor. Nós temos aí a ITG 2002. Essa ITG 2002, ela é a norma central do terceiro setor. Ela que fala como que é a escrituração contábil do terceiro setor. Se o escritório de contabilidade não tem uma familiaridade com ela, não conhece ela, muito provavelmente vai ter problema. Né? Eu coloquei esse exemplo ali, eu já cheguei a ver balanços de instituição que falava de capital, lucro, prejuízo, né, avaliando algumas situações assim. Isso não são terminologias do terceiro setor, né? Termos utilizados no terceiro setor. A gente vai falar de capital e do patrimônio social da instituição. A instituição não tem capital, ela tem patrimônio social. Lucro, prejuízo, a instituição não dá lucro. Ou ela tem superávit ou ela tem déficit, que vai ser incorporado ou deduzido do seu patrimônio social. Né? Receita de vendas. Né? A instituição não vende, né? Ela atende, ela recebe doações ali, ela presta serviço, mas não é uma receita de vendas. Né? E também não temos sócios acionistas, são associados, né? Mantenedores, pessoas que apoiam a instituição ali. Então, são termos que, aplicados ele num balanço, às vezes apresentar esse balanço para um órgão, né? Eu estou pleiteando SEBAS, estou pleiteando alguma informação, estou pleiteando alguma isenção, alguma imunidade, são termos que podem vir a ser pontos de apontamento. E quando eu falo dessas questões do termo, é só a ponta do iceberg dessa parceria com a contabilidade. Por quê? A contabilidade da instituição ela não pode simplesmente ser feita ali para papel corrido, vamos dizer assim, não é só uma receita de despesa. A ITG 2002 traz suas particularidades, como a gente está da parte de fomentos, né, da parte de parcerias, subvenções, nós temos lá a NBC 07, né, a NBC TG 07 também, que regula essas situações. Então, assim, contabilidade, para nós, né, que estamos ali à frente da instituição, eu tenho que saber tudo isso? Não, é por isso que eu tenho a contabilidade, por isso que eu tenho o contador. Então, é de suma importância, a instituição, ela está com um contador, com uma contabilidade, que tem o conhecimento desses itens, dessas informações, de novo, até onde a entidade quer chegar. Não, eu não quero, eu vou ficar aqui, só a minha receita e despesa fica tranquila, beleza. Mas não, a gente quer uma parceria governamental, quer captar recursos de alguma forma maior, não vai ter como fugir. Né? Se não estiver na ITG 2002, nos moldes ali, o balanço não seguir essas regras, ele não vai ser aceito. Né? Ele vai ser um ponto aí de recusa, o Tribunal de Contas vai devolver, né? Vai ter apontamento dessa parte. Então, se a contabilidade não entender esses termos, a gente vai ficar pelo caminho. E um outro ponto também importante quando a gente fala da contabilidade é o plano de contas. A gente precisa ter essa tradução, como eu falei lá no começo. Nós precisamos ter um norte para registrar as nossas despesas. Nós precisamos saber o que nós estamos falando e onde nós estamos alocando as nossas despesas. Uma vez, o Rodrigo puxou minha orelha e ele falou assim, viu, tomara que não me fuja a memória aqui, mas foi quando ele me corrigiu da questão da compra de produto, né, vinculada a serviço. Né? Então, a compra de produto não é uma despesa, é um serviço, né? Teve uma situação assim que a gente passou. Então, se a gente não tiver o apoio da contabilidade para saber onde nós vamos alocar essas despesas, como nós vamos demonstrar isso, isso pode vir conta até jogar contra a gente na parte da prestação de contas. Né? Porque assim, eu vou lá, eu tenho um serviço. De acordo com a interpretação contábil, se estou contratando um serviço, né, a minha despesa vai acabar inserindo naquele serviço, não como uma despesa. Então, se eu tenho autorização para comprar aquilo, é uma parceria. Vamos saber tudo isso a todo momento? Não vamos.
Mas nós temos que ter essa parceria com a contabilidade precisa conhecer a instituição, a contabilidade precisa conhecer a finalidade da instituição, precisa conhecer o plano de trabalho da instituição, quando ela tem um plano de trabalho, precisa conhecer o objetivo da instituição, que esse com certeza existe, para poder estar atrelado e saber onde quer chegar mais uma vez. Pode passar, por favor? Pode passar também. E aqui nós temos algumas situações de benefícios, né, para a instituição. E todos esses benefícios, né, ele só é possível se nós tivermos, como eu falei desde lá do começo, um bom registro das informações, uma escrituração contábil correta. Se nós não tivermos essas informações amarradas desde lá do começo, nós não vamos conseguir usufruir desses benefícios fiscais, né, até os SEBAS, todas essas informações. Então, por exemplo, quando a gente fala isso, a instituição ela é isenta do imposto de renda, tanto do imposto de renda quanto do CSLL, que é a contribuição sobre o lucro líquido. Tem lucro. Porém, isso só é possível, e quando a gente fala dessa situação, por exemplo, tem uma lei específica ali, né, a 9.532 de 97, porém, ela exige uma escrituração contábil correta. Não dá para ser feita de qualquer forma. Se essa informação não for repassada da forma correta, não vai ter acesso a esse benefício. Algumas outras, né, a imunidade do IPTU, IPVI, isso aí é da Constituição Federal, isenção de IOF em aplicações em atividades fins, tudo isso a entidade pode ter pela sua simples constituição, desde que ela esteja constituída da forma correta, né, como foi o nosso último ponto na semana passada, ela precisa ter a sua constituição de forma correta, ter os seus registros de forma correta e ter a sua escrituração contábil também de forma correta. Estamos juntos. Só falar um pouquinho do SEBAS, pessoal. Ele é importante, sim, para a parte patronal, ele dá um bom fôlego. Inclusive, ele é um dos motivos que a prefeitura tanto vai atrás do terceiro setor e também gera uma certa economicidade. Porém, o SEBAS ele é uma certificação de entidade de beneficência assistencial. E hoje, a gente usa o SEBAS como critério de desempate do certame licitatório. Então, se a entidade for entrar num processo licitatório e for competir com uma outra, o tempo de SEBAS, o tempo de certificação de SEBAS, ele é de desempate. Então, ele não é só para ter a parte patronal lá menor. Hoje ele é uma certificação que fala que aquela entidade é correta e ela faz o serviço dela bem feito. Então, por isso que é tão importante as entidades que ainda não possuem essa certificação realmente suar a camisa. Não é fácil de conseguir, a gente sabe. É 1 milhão de procedimentos que tem que fazer. Mas tudo isso para deixar o serviço do terceiro setor cada vez mais idôneo, cada vez mais profissional. Hoje em dia não pode mais ser a necessidade de fundo de quintal, né? Então, isso que a gente fala, o SEBAS ele hoje é parte, por exemplo, a gente pode exigir o SEBAS quando a gente for fazer uma contratação com uma entidade. Se ela não tiver, ela não pode contratar. Obrigado. Eu trouxe aqui como benefício, né, principalmente pensando nessas questões aí da contribuição patronal e tudo mais, mas essas informações aí, elas são muito importantes. Como o Rodrigo bem frisou, é fácil? Não, não é fácil. Porém, se estiver desenhado isso desde o começo, vai ser mais fácil. Né? Se tiver lá, vai pedir a documentação dos últimos 3 anos, 5 anos. Se a escrituração contábil já vier da forma correta, as notas explicativas estiverem da forma correta, né? O contador estiver alinhado com a causa mais uma vez, ele vai ser mais fácil. Né? Vai ser menos doloroso, vamos dizer assim. E as outras exigências, né, do SEBAS, como eu falei, são situações que vêm para fortalecer o setor. Porque não é uma questão, não vai ter o simples acesso, vamos dizer assim, né? Não vai chegar lá só, opa, já não convive mais com a cota patronal. Ou, né, essas questões como o Rodrigo bem elencou, não é sempre que vai poder participar de um chamamento público.
Então, o SEBAS ele vem também para regulamentar isso. E ele só é possível quando a instituição atesta todas essas questões dos controles, das questões dos registros de informações e também algumas outras solicitações que são feitas ali por meio de estatuto. Mas o registro das informações é um dos principais fatores de revogação do SEBAS ou de que o SEBAS não é deferido, né? Balanço, principalmente, nossa explicativa, relatório, isso aí a gente acompanha o diário oficial, lá a gente percebe que é o principal fator de um processo do SEBAS não ser definido. Pode passar, por favor. E aí a gente entra, né? A instituição nasceu, ela já tem um processo bem definido, ela já registra as suas informações, ela já tem um corpo, ela já consegue ter condições ali de pleitear recurso público. A gente vai entrar num outro, dar um passinho a mais no degrau, né? A gente vai olhar para uma outra situação, porque assim, a instituição, até aqui, ela tem as suas obrigações, ela tem as suas finalidades, mas a partir do momento que nós celebramos um contrato, um termo de colaboração, um instrumento com o poder público, as regras elas ficam um pouquinho mais pesadas, né? Porque daí eu já não estou mais prestando conta simplesmente para a população, para quem está colocando o recurso ali na instituição, para o Conselho Fiscal. A gente passa a ter uma magnitude maior. E não é só, né? Não vamos olhar só para esse lado, né, das obrigações. A gente consegue ter uma amplitude do serviço maior também. A gente vai atender mais situações, o objetivo da instituição vai ser mensurado de uma forma muito mais significativa. Pode passar, por favor? Então, né, nós tivemos aí em 2014 um marco regulatório que trouxe, né, para as instituições, deixou, acho que, claro o que a instituição precisa, como ela deve trabalhar. Tivemos depois, né, em 2015, algumas alterações com a 3.204. Em 2016, tivemos mais um decreto, né, o 8.726, que regulou isso, além dos decretos municipais e estaduais, que oportunamente também regulam alguma contratação de serviço. Porém, nós temos ali, né, o termo de colaboração. O que é o termo de colaboração? Né? Quando a administração pública tem uma necessidade. Então, ela expõe essa necessidade, abre um chamamento e as entidades vêm apresentam a sua proposta para participar desse termo de colaboração. Temos o termo de fomento, né? Isso não é um benefício restrito à administração pública. Né? Não só as entidades, como as pessoas físicas também podem propor. Eu identifiquei que existe uma necessidade em determinado local, em determinado ambiente, pode ser proposto ao poder público uma ação ali, né? Que o poder público firme alguma parceria para atender aquela necessidade. E resumir também um acordo de cooperação, que é onde o poder público entra em cooperação com a instituição, oferecendo um espaço, mão de obra, para que possa ser realizada alguma atividade. A única situação aí é que não existe nenhuma cooperação financeira, né? Não existe nenhuma movimentação financeira nessa parte, é só uma cooperação técnica mesmo de espaço e equipamento. Para isso tudo acontecer, o poder público vai fazer a parte dele. Ele vai lá e vai abrir o chamamento. Ó, tem o recurso aqui para atender determinado objetivo. Vamos lá agora. É onde nasce o plano de trabalho. O plano de trabalho é colocado ali em espinha dorsal da parceria. Hoje nós temos algumas ferramentas. A gente utiliza muito, eu pelo menos tenho utilizado muito a inteligência artificial, né? Tenho brincado bastante com os IAs da vida, né? São ferramentas fantásticas. Mas o poder público também tem utilizado. Então, assim, se eu tenho um chamamento público que define as regras, eu tenho as regras legais a seguirem através dos instrumentos, seja das instruções normativas, das regras propostas pelo Estado e tudo mais, jogou lá na inteligência artificial e ver se esse plano de trabalho está de acordo também. Já existe uma forma de ter
eu fiquei sabendo que o próprio Tribunal de Contas já tem alguns agentes de inteligência artificial, três, que fazem, Uma delas chama Mônica. Mônica, que fazem essa comparação. Então, eles sobem essas informações lá e automaticamente ele já amarra essas informações. Então, assim, nós temos lá na 3019, como falei, a lei que materializou isso, né? O que deve conter principalmente no plano de trabalho. Normalmente isso já tem muito bem escrito também na parte quando chega ali o chamamento público. Né? Mas o diagnóstico da realidade, que será o objeto da parceria, não precisa identificar realmente qual é a dor e qual é a dor que vai ser sanada, né, com essa parceria. Metas quantitativas e mensuráveis. No próximo slide, provavelmente eu tenho essa informação ali. A prestação de contas hoje, ela deixou de ser meramente financeira. A partir do momento que a gente tem um investimento, é cobrado o resultado. Então, nós tivemos, por muito tempo, a ideia era só prestar conta. Estou apresentando a nota, estou aqui, eu gastei meu recurso aqui. Isso deixa de existir. A meta quantitativa, ela também se torna tão importante quanto a financeira. Né? Saber o que realmente essa parceria vai atender, o que essa parceria realmente vai atingir, qual que é o objetivo dela. Prazo de execução e cronograma de desembolso, né? Por quanto tempo essa parceria vai durar e como vai ser a aplicação dos recursos. Indicadores qualitativos e quantitativos para a definição de metas. Hoje o plano de trabalho ele não pode nascer sem ter indicadores claros de como nós vamos acompanhar se aquele projeto realmente está cumprindo o que foi proposto. Então, o nascimento de um projeto já tem que nascer com isso. Como que eu vou falar que está dando certo o que eu estou fazendo? São através dos indicadores quantitativos e qualitativos. Compatibilidade dos custos com o preço de mercado. Né? Então, não adianta falar que a gente vai ter um serviço que vai cobrar um caminhão de dinheiro, sendo que não é isso que o mercado oferece. Né? Então, tem que ter isso até um dos princípios de quando o poder público abre um chamamento público é a economicidade. Então, nós precisamos mostrar que realmente aquele projeto vai ter um retorno financeiro também para o município. Senão o município vai no privado e contrata lá no privado, é mais fácil. E a previsão de receitas e despesas detalhadas por rúbrica. Aqui eu faço mais um link com a questão da parceria com a contabilidade. Ela é mais um ponto, precisa ser direcionada desde o nascimento do projeto, onde que aquelas despesas vão ser alocadas, onde que aquele determinado custo vai ser alocado, para que isso não venha a ter uma interpretação errônea depois. Né? Vai que esses agentes do IAI acham que jogou lá despesa para o pessoal, mas isso aqui não é salário. Né? Então, onde que eu vou jogar isso da forma correta? Hoje o Tribunal de Contas também já disponibiliza rúbricas, né? Já disponibiliza um plano de contas para as instituições civis. Né? Erros mais comuns que reprovam contas, né? Metas genéricas. Ali, atender crianças sem número definido. É o que a gente falou ali atrás. Sem uma meta clara e uma forma de poder ter um acompanhamento quantitativo e qualitativo disso, não passa. Ele precisa ter uma meta clara do que vai ser feito. Custo sem pesquisa de preço comprovado. Vou falar que meu serviço vai custar 30 milhões por ano. Não é por aí. Né? Tem que ter realmente um preço atrelado ao mercado. Não é só o valor que nós estamos oferecendo no projeto. São também as situações, por exemplo, eu tenho lá no meu projeto que eu vou ter uma despesa com alimentação. Eu vou alimentar ali 100 crianças, no meu projeto tem 100 crianças, então eu vou gastar X com essa alimentação. Esse custo ele precisa ser realmente equilibrado. Não adianta eu falar que ele vai gastar 1 milhão por mês para alimentar essas 100 crianças. Né? Poxa, não fecha a conta. Né? Então, essa é um objetivo, é uma opção também que reprova muito o plano de trabalho. Né? E um cronograma de desembolso descolado da execução física. Né? Quando a gente fala do cronograma de desembolso, né, um projeto de um ano, por exemplo, ele tem que
ter ali a sua periodicidade de pagamento, né, o atendimento das metas, como está sendo. Não adianta colocar um cronograma em bolso que não seja coerente com o projeto. E todo projeto, toda parceria vai passar lá pelo Tribunal de Contas, não tem jeito. Vai chegar lá neles, ainda mais agora com a fase 5, né, que nós vamos falar um pouquinho também aí da UDESC, que está deixando todo mundo feliz, né? Todo mundo alegre com a UDESC. Então, assim, a UDESC, né, a parte da prestação de contas, né, do Estado de São Paulo. O que o Tribunal de Contas verifica nisso? Né? Nexo de realidade descrita com metas propostas. Vamos dizer assim, né? Às vezes eu fiz um projeto lá, eu vou atender um bairro, e eu vou falar que lá eu vou atender 500 crianças. Mas às vezes é um bairro novo, alguma situação lá, tem uma demanda lá não tem 100 crianças. Hoje, com a informação, é possível ter essa coleta de dados. Né? Então, é uma situação que vai ser verificada. Se realmente o que está sendo proposto é compatível com a questão. Proporcionalidade entre o cronograma físico e financeiro, esse equilíbrio, né? Realmente, eu vou gastar com alimentação, quanto eu vou gastar com alimentação, se isso realmente faz sentido, né? No preço de mercado, isso realmente faz sentido. Detalhamento dos custos pessoal, memória de cálculo. Lá no começo eu falei que o principal gargalo das instituições, né, onde começa o declínio da instituição, é quando a gente não provisiona a parte trabalhista. Né? Hoje, no plano de trabalho, isso tem que estar detalhado. A instituição pode até falar que o 13º eu vou pagar com recurso próprio. Beleza, mas ele tem que estar detalhado ali. É uma segurança também. Por quê? O Tribunal de Contas precisa ter a certeza, não só o Tribunal de Contas, o órgão concessor também precisa ter certeza que a instituição não vai dar tombo no funcionário, não vai deixar de pagar os encargos sociais, não vai deixar de lado essas informações. Então, o detalhamento dos custos hoje, ele é uma forma obrigatória para poder dar essa comprovação de que a instituição vai honrar com essas despesas. E o relatório de execução, metas previstas e realizadas. Né? Nós temos que prestar conta não só no financeiro, mas se realmente estamos executando o trabalho. Pode passar, por favor. E aí, apresentando o plano de trabalho, o plano de trabalho foi aprovado. A gente começa a ter algumas obrigações com a utilização desse recurso. Conta bancária específica. Né? Todo recurso ele tem que ter a sua conta específica, não só a sua conta específica, como uma aplicação vinculada. Todo recurso público ele precisa estar aplicado. E quando a gente fala de conta específica, são em bancos públicos. Né? Então, aqui a gente tem o Banco do Brasil, a Caixa, e normalmente ele já tem uma aplicação específica para isso também, que já vinculou uma conta. Chegou lá, firmei uma parceria, está aqui a multa do contrato, essa conta não vai ter custo, né? É importante frisar isso. A partir do momento que apresentou, o banco não cobra a tarifa dessa conta. E já tem uma aplicação vinculada também, é uma aplicação que não vai ter risco, não adianta a gente querer ir lá aplicar o recurso no petróleo, que vai ter problema, mas é uma aplicação segura também para que tenha realmente uma rentabilidade no recurso público ali. Transparência ativa. Nós tivemos aí, agora, todas as instituições que têm parceria aqui com o município de Santa Bárbara, nós vamos ter uma transparência ativa já, né, com o Siconvim. Porém, a instituição ela também precisa da transparência, porque o Siconvim é uma ferramenta do município. É importante frisar isso. O Siconvim é uma ferramenta do município. Eu acredito que vai ser debatido isso ainda, né? Se as instituições vão poder utilizar ele como transparência. Na verdade, a gente está com uma demanda do Ministério Público referente a emendas parlamentares, impositivas. Vai ser até elaborado um decreto municipal e a gente vai começar a exigir muito mais pesado em transparência das unidades. Mas vai poder, já dá um spoiler para nós, vai poder ser o Siconvim da instituição. Vai ter que ser no portal da instituição. Exato. Porque é importante deixar isso claro. A prefeitura também tem as suas obrigações. E uma delas é essa questão que eles também têm que dar transparência de tudo isso.
e eles têm a ferramenta deles. E hoje nós estamos preenchendo o nosso currículo. Mas a instituição ela precisa ter uma transparência ativa também. A partir do momento que nós celebramos um convênio com o poder público, nós temos que informar tudo o que acontece também, toda a utilização desse recurso lá. E aqui eu faço um adendo importante também. Eu falei da LGPD lá atrás. A LGPD não sobrepõe a Lei de Acesso à Informação. Tá? Isso, nós já tivemos grandes embates sobre isso, né? Mas a LGPD não sobrepõe a Lei de Acesso à Informação. Nós temos que informar as pessoas, funções, salário bruto, isso tem que ser informado. A partir do momento que existe um recurso público, assim como a prefeitura tem que dar essa transparência, a instituição também tem que dar transparência. Relatório de metas, mais uma vez, é importantíssimo nessa concepção do plano de trabalho ter essas metas claras e principalmente como que elas vão ser medidas, porque não adianta também eu estipular uma meta e não ter como aferir essa meta, se ela está sendo atingida ou não. Então é de suma importância que no relatório ali tenha essa informação de como que essas informações, como que essas metas estão sendo aferidas, qual é o mecanismo de acompanhamento disso. Nota fiscal identificada, que entra a situação que eu falei do controle de documentos lá, que isso seria interessante padronizar como regra na instituição. Toda nota paga com recurso dos termos, eles têm que compor o número do termo e o órgão concessor. Carta de correção, o pessoal lá fica feliz demais com carta de correção. Não pode, né? A partir de agora já nem pode mais. O pessoal fica muito feliz com essa questão de carta de correção. Errei aqui. Carta de correção não pode. Sem contar também que a gente tem alguns fornecedores que eu já cheguei a receber carta de correção de valor. Né? De tantas coisas que são coisas que não são possíveis. Então o pessoal acaba confundindo muito essas coisas. Então é importante que o rigor do processo da instituição observe essas questões. Hoje nós temos um processo lá muito claro que hoje nós temos mecanismos, ferramentas também, que através do certificado digital da instituição nós conseguimos acompanhar a emissão das notas. Então, assim, hoje nós temos uma regra muito clara. O pessoal precisa verificar as notas com antecedência de 24 horas da emissão, porque é o período que eu posso pedir para o fornecedor cancelar essa nota e emitir ela. Então, porque eu sei que se der uma informação errada, a hora que bater lá vai voltar. E aí, quando volta, é recurso da instituição que eu tenho que colocar para devolver esse recurso. Porque é uma informação que está muito clara, tanto na discussão normativa do Tribunal de Contas, quanto nos chamamentos. Não é uma regra que vai passar, não, é gulosa. Gulosou, tem que devolver o recurso. Então aí, por uma falha do processo, por às vezes a gente não cobrar o fornecedor mínimo, a gente acaba tendo que pagar com o recurso da instituição. Isso está muito claro no artigo 150 da Instrução Normativa 1 de 2014 do Tribunal de Contas. Publicação do balanço. Esse ano nós tivemos uma grata surpresa pelo município também. Né? Agora nós temos um diário oficial eletrônico. Então agora facilitou muito a nossa vida. Né? A gente tinha que dispor de um recurso, né, para essa publicação, mas agora, não só para o balanço, né, o município já deixou bem claro à disposição, né, a necessidade de publicidade de documentos da instituição pode ser utilizado por lá, mas o balanço ele precisa ser publicado. A partir do momento que você tem um recurso público, você tem que dar publicidade dessa informação. E aí, de qualquer forma? Não. Aí entra de novo a parceria com a contabilidade. Tem que ser um balanço de forma segregada e clara, porque nós estamos prestando contas dos nossos recursos. Essa informação ela vai chegar, ela vai estar disponível para qualquer pessoa ver. Desde uma pessoa que entende até uma pessoa que vai estar observando os números ali. Então o balanço tem que ser claro, tem que ser segregado, tem que mostrar instituições que têm mais. Às vezes a instituição trabalha com assistência, com a educação, com a saúde, tem mais de uma fonte de recurso, né, como o poder público, tem que estar segregado, ele não pode estar junto. Né? Assistência, educação, saúde.
tem que estar de forma segregada essa informação. E as obrigações trabalhistas, né? Assim como lá no plano de trabalho é solicitado como que vai estar pagando essas despesas, né? Como que a instituição vai estar pagando essas despesas, nós precisamos prestar conta disso também, mostrar que está sendo pagado. A partir do momento que nós não arcamos com uma obrigação trabalhista, nós estamos prejudicando as pessoas que estão ali dedicando o trabalho à instituição, mas também estamos prejudicando a instituição, né? Porque hoje, muito mais rápido, né? Até estava lendo que hoje uma CND ela pode ser cassada, antes demorava um pouquinho, né? FGTS era uma plataforma que demorava um pouquinho mais. Hoje não, hoje ele é muito mais rápido. A CND ela é cassada em períodos de dias, assim. E não tendo a CND, com certeza, isso também é muito claro nos termos de colaboração, o município pode até vetar o pagamento do recurso. Pode passar, por favor. E aí nós entramos nessa parte, né, que é a questão, hoje nós chegamos aí na UDESC. Demorou um pouquinho para chegar, teve algumas indas e vindas, mas finalmente nós chegamos na fase 5 da UDESC. Confesso que é uma alegria, porque acabou o papel, né, hoje a gente consegue trabalhar de uma forma muito mais digital, sem a necessidade de imprimir tudo. Então a gente consegue centralizar a prestação de contas, isso também é um ganho excepcional. Hoje nós tivemos aí a plataforma, hoje nós conseguimos alimentar ela com as informações. Isso também, acho que não é um ganho só para a instituição, como também para os órgãos gestores, né? Porque quando a gente preenchia os documentos lá, existem várias interpretações, né? Então, agora é uma forma uniforme, né? Todo mundo tem que seguir a mesma regra, né? Sendo um pouco repetitivo, né? Mas os documentos exigidos, isso é só um resumo. Relatório de execução, mais uma vez, metas e resultados alcançados. O RB10, né, o da demonstrativo integral das receitas e despesas. Conciliação bancária, estados do período. Lá atrás nós falamos sobre isso, né, a questão da conciliação bancária. A contabilidade precisa fazer isso também, né? Ela também emite uma conciliação bancária lá, que vai ser anexada na prestação de contas. Balanço patrimonial com as notas explicativas, demais demonstrações contábeis, demais balancete analítico. O contador ele precisa emitir a certidão de regularidade, comprovação do FGTS, tributos federais, débitos trabalhistas e a relação dos contratos firmados com recursos públicos. Isso é o básico. O básico. Nós temos ali mais informações que precisam ser apresentadas, mas o básico é isso. Ela passa a ser obrigatória, né, os contratos firmados a partir de 26 de 2023. E aqui fala, né, quem cede os dados? O órgão concessor. É a prefeitura que presta conta. Mas, de novo, aqui em Santa Bárbara nós tivemos esse ganho significativo. Que nós tivemos essa padronização da prestação de contas, né, através do sistema de convite. Acredito que todos ganharam com isso, né, tanto a prefeitura como as instituições também. A ERICA consegue usar as informações mais rápido? Consegue, mas... Parece que não vai dar certo. E abrange todos os contratos, né? Contrato de gestão, permite de parceria, colaboração, fomento e convênios. Pode passar, por favor. Bom, e aí eu concluo com uma base de sustentabilidade institucional. Finanças organizadas, reserva, registros e análise. A instituição ela tem que ter a sua base para saber aonde ela quer chegar e o que ela vai fazer as suas finanças organizadas. Documentação em ordem, registro, como que essa documentação está sendo guardada, onde ela está sendo guardada. De suma importância, uma contabilidade especializada. Tá, gente? Uma entidade que está nascendo, não se aventura nessa questão de uma contabilidade. Procura uma contabilidade especializada e, principalmente, por ela ser especializada, muitas das vezes ela vai entender a causa da instituição e a gente observa, em muitos casos, o apoio que o contador dá para a instituição na sua concepção. Então, não precisa se desesperar nessa parte, e a gente tem pessoas aí da área
que realmente se dedicam a isso também. E, com tudo isso, existe a possibilidade do recurso público, que é uma ampliação do serviço. Mas a instituição, por finalidade, não deve ficar só presa na questão dos recursos públicos. Ela precisa lembrar que a sua missão, o objetivo da instituição não é esse, não é captar recurso público, não é. Ela tem a sua missão, ela tem a sua finalidade e ela tem os meios também para conseguir recursos para isso. Concluo com essa frase, que cumprir regras não é burocracia, é honrar a causa. A partir do momento que a gente segue as regras, a gente vai poder ter uma instituição sadia, uma instituição duradoura e, com certeza, não vai ter uma mancha na história. Ela vai ter uma história muito linda aí por vários e vários anos, porque o terceiro setor é sim o motor da economia, é sim o motor da sociedade. Hoje, sem o terceiro setor, eu tenho certeza que não existiria muita coisa, né? Principalmente no que a gente diz respeito ao atendimento à população, à qualidade de serviço. Obrigado. Deixa eu abrir para perguntas, caso alguém tenha algum questionamento. Se tiver alguma pergunta, aproveita que todo o time está aí, já passa a prestação de contas. A gente encaminha para o encerramento desse encontro, agradecer novamente o senhor Everton Carlos Bozelli pela disponibilidade e contribuição importante, viu, Carlos? Agradecemos a presença de todos, deixar registrado, por fim, a Laís Lopes, Amigos de Cultura Barbarense, obrigado por ter participado. Aproveitamos para convidar todos para o terceiro encontro, quarta-feira que vem, às 19 horas aqui na Câmara, com o Dr. Adilson Boneto. Muito obrigado, boa noite a todos.